Passamos então para decoração de exteriores. E para tal, contamos com a ajuda da Teresa Chambel, que é arquiteta paisagista. Dois beijinhos. Olá. Temos ótimas referências porque a Teresa faz o favor de ser amiga do Luís, nós também, então foi por indicação do Luís que a Teresa aqui está, até porque colaboram em diversas ocasiões, não é? Vamos então passar algumas sugestões para que ocupemos o espaço que muitas vezes até é negligenciado, porque é só aproveitado para apanharmos algum sol e que pode ter um verde a condimentar aquele espaço, mas também a ajudar o ambiente. Exatamente. E de que modo é que podemos fazer, Teresa? É assim, os terraços podem ser pequenos oásis, os terraços e as varandas nas cidades, principalmente em meio urbano, porque nós estamos a contribuir para o meio ambiente, porque se criarmos uma estrutura verde, por mais pequena que seja, e se ainda mais a utilizarmos para sem pesticidas e sem... De preferência. De preferência, portanto, se for ecológica, estamos de alguma forma a contribuir para o meio ambiente, chamamos pequenos insetos, pequenas aves àquele espaço e, além disso, contribuímos para o oxigênio. Não é? Também, em certa medida. E embelezamos o nosso espaço. E embelezamos o nosso espaço. Eu acho que a tendência, as pessoas cada vez têm menos jardins nas cidades, mas também cada vez têm mais terraços e varandas, que eram espaços que muitas vezes eram utilizados como marquises ou como arrumos, não é? Íamos pondo tudo para... E ao contrário do que acontece em muitos países da Europa, e neste momento as pessoas começam a encarar o terraço e a varanda como um espaço que merece ser vivido. E da minha experiência pode ser mais uma sala, quase. Grande parte do ano, com o clima que nós temos em Portugal, pode ser uma sala de jantar, como podemos ver aqui nestas... Esqueçamos os últimos 15 dias, por favor. Exatamente, não mas durante... exemplo. Não seguimos como exemplo. Claro. As pessoas procuram que haja zonas de estar exterior simpáticas, onde possam ter algumas refeições. Há um mobiliário, neste momento, uma diversidade enorme no mercado, que permite que... Sim, mobiliário de exterior e até bastante resistente. Bastante resistente. Portanto, temos esse problema. Muitas vezes não temos espaços para arrumos dentro de casa, porque se tivermos, podemos recorrer a lonas, puffs, enfim, toda uma variedade de materiais. Se não tivermos, temos que recorrer a materiais mais resistentes, como estes que estamos aqui a passar, que são aqueles ratãs sintéticos. Podemos ir aqui espreitando. Pronto, isto aqui vão passando algumas zonas de refeições, porque eu procurei dividir, da minha experiência, o que as pessoas procuram mais no exterior são zonas de refeições, zonas de estar, zonas para apanhar sol e depois as plantas, não é? Aqui temos umas... Podemos ter quase sofás, quase zonas de salas de jantar, mas também salas de estar. E hoje nós estamos a espirrar. Isto é das plantas. É das plantas, de certeza. Também tem esse problema, não é? Não é problema nenhum. Ajuda-nos a limpar. Exatamente. Portanto, as zonas de estar... Nos terraços temos que ter cuidado com algumas coisas. Ou seja, geralmente são zonas bem expostas, não é? Em termos solares, mas também são zonas muito expostas ao vento. Geralmente, quando têm a vista e o vento, não é? Os dois Vs, muitas vezes estão associados. E por isso precisamos, muitas vezes, de criar algum microclima, recorrendo às vezes a estruturas de madeira, a vidro laminado, em casos mais... Porque senão, se optamos por pôr plantas altas, a pensar que elas vão fazer alguma barreira, depois acabam por estar sempre a tombar. Portanto, temos que resguardar de alguma forma. Portanto, isto são quase salas... São para espaços mais amplos, não é? Portanto, nós temos duas hipóteses. Temos espaços grandes e temos espaços pequenos. Neste momento começam a coexistir. Eu tenho pessoas com terraços enormes que não sabem o que é que lhes vão de fazer. Portanto, as coisas têm que ser tratadas de forma diferente. Os espaços pequenos eu aconselho a que sejam, se não têm vista, bastante fechados para parecerem maiores, ou seja, fechados com bastante verde, para criar um cenário, não é? Que não nos permita ver os limites. Os espaços grandes, eu acho que devem ser subdivididos. Não tem que necessariamente gastar muito dinheiro. Não tem que necessariamente. Esse é outro mito, não é? É outro mito. É assim, há uma oferta tão grande no mercado, desde vasos, a mobiliário, a pavimentos, a plantas, que não é preciso gastar muito dinheiro. Agora, tem depois que ter alguns cuidados com a manutenção das plantas. Há que despender algum tempo. Mas é tempo que acaba por ser a nosso favor. Tempo de prazer, não é? Completamente. Mexer com as plantas é uma terapia, não é? Claro que sim. É uma coisa que nos ensina que o ritmo da natureza é diferente, que nos devolve às origens, não é? E que nos faz ter alguma humildade, porque quando plantamos temos que esperar. Faz desacelerar a nossa vida. Temos que estar concentrados, com paciência e calma, não é? Pronto, isto aqui são algumas imagens das coisas que agora também estão um bocadinho na moda, que são aquelas camas de dia em espaços muito grandes. Podemos recorrer a soluções deste tipo. Nos terraços... XXL, exatamente. Very long. Exato. Há coisas recomendações que eu gostaria de fazer, que é em relação, por exemplo, aos pavimentos. Temos que ter cuidado, se queremos pôr um deco ou qualquer pavimento por cima, mas o que é que acontece? Muitas vezes furamos as impermeabilizações dos terraços. Portanto, temos que ter esse cuidado, porque senão podemos correr riscos depois de estar... Muito material que utilizamos. Muito material. Outra coisa é o peso. Temos que ter cuidado
com a quantidade de peso que pomos numa varanda. Porque muitas vezes a estrutura não está dimensionada para aquele peso. Sim. E já tem Podemos acontecido... ficar desequilíbrios e até derrocadas. Até derrocadas, exatamente. Depende muito do peso. Exatamente. Portanto, isto aqui foi passando uma série de materiais que vamos utilizar e até aqueles baús para pôr no exterior, para guardarmos as almofadas e os coxinhos e não sei o que, se não tivermos espaço no interior. É verdade. Por exemplo, toda a razão. Exatamente, pode ser uma solução. Aqui passamos os vasos também há uma variedade enorme. Cores, formatos, tudo que a imaginação possa E também desejar. a bolsa desejar, E a ou a bolsa bolsa desejar. poder, não é desejar, a Para bolsa espaços poder. pequenos temos esta solução que eu acho muito engraçada. São aquelas floreiras verticais Sim. de plástico que podem estar no interior ou no exterior e permitem-nos ter uma parede. Tem bolsinhas, não é? São umas floreiras que têm umas cavidades, elas empilham-se e isto faz uma parede. Podem-se pôr duas, portanto, em espaços pequenos, em pequenos terraços ou varandas. Não sei se dá para notar, podemos... pelo menos na imagem, qual é o efeito. E tem outra a seguir que tem as mesmas plantas. Aqui são aromáticas, Sim. não é? Portanto, São até se ervas pode ter aromáticas, ervas sim. aromáticas, até podem estar na cozinha. A outra imagem a seguir tem com flores de época. Sim. Falámos esta. Será, então, exatamente. Portanto, o esta efeito a pode ser fotografia? muito interessante. Isto foi a parte mobiliária. Agora passamos à parte das plantas que temos Vamos para aqui a muito. natureza, Vamos para a propriamente natureza, dito. não é? Sim. Que é assim, nas varandas e nos terraços, a principal preocupação é escolher plantas que estejam adaptadas ao local. Ou seja, adequar. É logo meio caminho andado para nos facilitar a manutenção. Porque se escolhemos uma planta de sombra para o sol ou de sol para a sombra, estamos a lutar contra a natureza. Exatamente. O sucesso nestas experiências leva imediatamente à desistência. Exatamente. Eu acho que muitas pessoas têm medo de começar a jardinar porque têm medo do insucesso. Portanto, eu aconselho sempre a começarem por escolher plantas chamadas plantas de todo o terreno, não é? Até como o Luís costuma dizer. É o melhor. Como o alecrim, que aqui está, como o loureiro. Sim, portanto, são estas plantas, porque são plantas que à partida vão ser um sucesso. Portanto, qualquer uma destas plantas atrás, se pode utilizar facilmente sem nos dar grandes dores de cabeça. Lentamente, até para que o nosso realizador possa mostrar lá para casa. Pois, isto é o meu Eugénia. Eugénia, É assim, eu dividi-as aqui. Estas são plantas, são arbustos que resistem bem à poda, ou seja, à topiária, que é a poda para dar uma certa forma. Sim. Que eu acho que é uma boa solução para terraços e varandas, porque permite-nos ter pirâmides ou colunas, o formato que desejamos e controlar o tamanho, porque não podemos numa varanda ou num terraço deixar crescer. Não convém, não é? Porque depois a vizinhança não vai gostar. Portanto, as eugénias, os loureiros. Sim. Este é o Pittosporum, o bucho. Só um bocadinho, senão não conseguimos mostrar. Aqui. Pittosporum. Bucho. Pronto. Estas aqui são arbustos que resistem bem à poda, ao corte e que nos fazem uma base verde. O que eu aconselho sempre às pessoas é começarem por criar uma base verde, uma estrutura verde, e depois então irem avançarem para as flores. Isso me agrada. E temos também a hipótese, se tivermos espaço, de ter uma camélia talhada, um limoeiro, uma laranjeira. Também me agrada. Pronto, ficam bem num vaso. Mas já obriga a alguma poda, não é? Já são plantas que obrigam a alguma poda. E depois a pessoa tem que ir aprender, não é? Vai tirar uns cursos de jardinagem para começar a aprender. Mas se forem tendo sucesso com estas, depois começam a... Ganham-lhe... E também a aceitar que a natureza, por vezes, não é tão conciliável com as nossas vontades quanto aquilo que imaginamos. Pois não. Tem o seu poder próprio. Tem, completamente. Há um pormenor que eu gostava de dizer, que é na preparação da floreira. É importante que a pessoa, quando escolhe a floreira, não se esqueça que uma floreira tem que ser drenada. O ideal é que os terraços já tivessem as floreiras construídas, com as drenagens feitas. Um dia. Infelizmente, há países onde isso já acontece cá, ainda estamos um bocadinho aquém, mas já há uma variedade grande no mercado. Muitas não estão preparadas, não estão drenadas. Eu aconselho que as pessoas vejam se elas estão furadas, se não, com um pequeno barbequinho fazem um furo, depois põem uma camada de leca, que é aquela argila expandida, que... eu por acaso não tenho aqui, mas são aquelas bolinhas. Também pode ser brita ou cascalho, ou seja, para facilitar a drenagem, porque as plantas nos terraços morrem, a maior parte das vezes, mais por excesso de água do que por falta. E, portanto, e depois pomos aqui uma camada de geotêxtil, que é um filtro. Eu já não sei onde é que o custa. Podemos ir lá à frente, se quiser. Não se preocupe. Isto é porque isto parece um pormenor ridículo, mas isto é um pormenor... Para fazer a descrição das plantas. Exatamente, um pormenor muito importante, ou seja, pomos uma camada de leca, pomos um filtro de geotêxtil e depois então pomos o nosso substrato, a camada de terra. Portanto, isto evita-nos que as raízes fiquem encharcadas. Sim. E além disso, evita-nos que a terra... Exatamente. E que a terra seja arrastada. Porque nas floreiras e nos vasos, a terra esgota-se. Não é como num jardim em que a planta tem ali
tudo à disposição. Não é eterna, não é? Não é aquela eterna. terra. Até Não, não tem os nem nutrientes suficientes para que depois possa estar constantemente a florir. Nós temos que ter esse problema. Depois da base verde que podemos criar, vamos avançando, vamos dar a cor. Temos dois tipos de plantas que eu trouxe aqui, há milhares delas no mercado, não é? Temos as chamadas, os subarbustos ou herbáceas, como o tomilho, algumas delas aromáticas, que dão uma boa cobertura. Só um bocadinho. Quer que eu... É o tomilho. Este é o tomilho, que é uma excelente planta para se ter numa floreira. Temos a alfazema, também é uma belíssima solução. Dá um ótimo odor. Dá um ótimo odor, tem a flor, tem tudo isso. E é uma chamada planta todo o terreno, resiste. Também. Temos a lantana. Jeep, não é? Exatamente. Temos a lantana, esta não está especialmente bonita, mas também é uma boa solução, que é esta aqui, que tem flor amarela, roxa, etc. Temos também aqui... resistente aos elementos. Muito resistente, não há praga nem doença que lhe pegue. Temos a cúfia, esta também não está aqui muito bonita. Cúfia. A cúfia. Cúfia. Ela tem uma flor roxa, também pode ser branca, há branca e roxa, e faz uma cobertura de floreira muito bonita. Todas estas são herbáceas vivazes, portanto, perenes. Elas não morrem de uns anos para os outros. Portanto, mantém-nos também a base do terraço da varanda. Cuidado, não é? Sempre. Tem que se cuidar, não é? No fim da floração. Temos aqui os eureópteros, que têm esta floração amarela que é exuberante quase todo o ano, e as felícias, com a floração azul também quase todo o ano. São lindíssimas. São lindas e fazem uns vasos e umas floreiras extraordinárias, resistem muito bem ao corte. Depois, se quiser avançar um bocadinho mais, podemos então ir para as flores de época. Deus, esta é lindíssima. Pronto, isto são as belis, estes são os ciclâmanos, não é? São as prímulas, os amores perfeitos. Os amores perfeitos pela terceira ou quarta vez, porque o Luís também... Exatamente. Isto aqui é assim, as pessoas gostam muito de flores de época. Eu não aconselho que tenham muitos vasos com flores de época numa varanda ou num terraço, porque isto exige, para já que ficam, a pessoa tem que estar sempre a substituir, e depois ficam feias numa alguma altura do ano. Desiludem. Portanto, o segredo, quanto a mim, não se pode chamar segredo, é ter uma boa base verde, alguns elementos verticais que dão alguma imponência, alguma verticalidade. E atenção com o peso, principalmente nas varandas. Muito cuidado, principalmente com as oliveiras, que é uma coisa que está agora muito... Perguntem qual é o sustento. Exatamente, aquela estrutura foi dimensionada para quantos quilos, e perguntem também quanto pesa aquela oliveira, ou aquela laranjeira, ou aquele limoeiro, porque as pessoas às vezes ficam encantadas, de facto, mas depois é um perigo. Têm problemas com o condomínio. Exatamente. Tem mesmo, pode ter a certeza. Portanto, o segredo é começar pelos elementos verticais, verdes, mais escuros, e depois introduzir herbáceas vivazes, ou seja, que estão todo o ano, precisam de uma ou duas podas, e reservar assim os sítios mais em destaque para ter as flores da época, que podem ser estas agora são as de inverno, depois temos as sálvias e os taguetes e todas aquelas no verão, e até podemos ter, agora eu acho que é uma coisa que já se começa a utilizar, usá-las também no interior, ou seja, pegamos em 2 ou 3 vasos dos que temos cá fora e utilizamos-las em vez de flores de Nós demos um mini curso aqui durante estes minutos, mas aqueles que estiverem mais interessados, aqueles que quiserem ser mais minuciosos, podem aprender alguma coisa consigo e com o Luís também. E com muitas outras pessoas. Claro. Nós temos um programa de cursos da Associação de Jardins e Sítios Históricos. Exatamente, em Lisboa. Um programa que nos pode ajudar com qualquer coisa. Exatamente, temos um programa vastíssimo de cursos que começou em outubro, que já é o 3º ano e acabará em junho, que tem tudo. Tem cursos de floreiras e varandas, tem cursos de aromáticas, da horta, de jardinagem biológica, de fruteiras. Na Viplante, em Oeiras. É uma parceria com a Associação Portuguesa de Jardins e Sítios Históricos, a que eu pertenço. www.viplante.pt também aí podem informação. Ou no site da Associação, que é Jardins Históricos. Também. Sim, senhor. Muito obrigado pela sua presença, Teresa. Muito obrigado. Tenho minhas razão, Luís. De facto, não nos ia defraudar. Muito obrigado. Obrigado. Um bom dia. Obrigada. E pode voltar mais vezes. Traga-me isto com orelhas, se for favor, da próxima vez.